prazer estar com vocês aqui, tá? Podendo colaborar junto com vocês para o bom funcionamento da obra de Deus. E todos aqui são diáconos. Quem aqui é o auxiliar de trabalho? Então são aspirantes ao diaconato, né? Todos nós somos obreiros do corpo de Cristo para o bom funcionamento da obra de Deus, visando unicamente esse propósito, o bem-estar da obra de Deus. O objetivo, como o presbítero falou que a apostila de vocês já está na mão de vocês, nós vamos então um passo a passo aqui, bem devagar, para que a apostila chegue. E se caso não chegar, tudo que a gente falar aqui vai estar na mão de vocês logo, e vocês vão recordar de cada palavra nossa aqui. Se possível, acredito que todos trouxeram a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, é onde remete o contexto histórico da chamada dos diáconos, ok? Atos capítulo 6, deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Se você trouxe uma caneta, é importante, de qualquer cor, um espaço para anotar, é importante. Mesmo que a apostila chegue na sua mão, é importante que você tenha aí uma caneta, algo para que você anote, né? Porque a memória ela vai acabar te deixando esquecer, mas uma vez anotado, de repente o irmão do lado tem aí, você esqueceu, veio direto do trabalho, alguém aí do lado pode te ajudar. Tá bom? Vou te dando esse tempo aí de você organizar essas coisas. Eu vou passar o assunto para vocês, aí depois de resumir, né, o raciocínio, aí eu ouço qualquer dúvida que vocês tiverem concernente ao assunto, tá bom? Obrigado. Vou esperar os demais irmãos tomar o assento deles, e aí a gente começa propriamente dito. Isso. Vai entrando, gente. Eu vou esperar todo mundo tomar assento. Tá bom? Deixa aberto. Eu falei, eu vou repetir. Eu vou passar o assunto. Aí quando a gente completar o raciocínio, havendo dúvida dentro do assunto, aí os irmãos vão ter oportunidade de falar também. Tá bom? Aí para vocês que chegaram agora, daqui a pouquinho a apostila está subindo, vai estar na mão de vocês aí. Tá? Atos 6. Eu vou pedir para alguém ler Atos 6. Nós vamos ler aí, por favor, do versículo 1 até o versículo 7, para começar. Quem pode ler a fim de que todos possam ouvir? Atos, capítulo 6, verso 1 até o verso 7. Amém. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Próprio, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentavam ante os apóstolos.
e este, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Muito bom. Dentro desses versículos lidos, tá? O que está proposto nos versos lidos, dobra atenção. O panorama da igreja em Jerusalém, o crescimento numérico dos discípulos e a necessidade prática do servir, o conflito entre os hebreus e os helenistas, ou no caso os gregos, a resposta dos apóstolos ao princípio da delegação e a origem do servir dos diáconos. São esses versos que acabamos de ler. Bom, vamos lá, agora pausadamente, somente o verso 1. Nosso irmão ali já leu, uma outra pessoa com o verso 1, apenas o 1, por favor. Quem pode? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Vamos lá. Verso 1, meus irmãos, mostram o quê? Duas coisas. Primeiro, que os apóstolos por um tempo haviam perdido um foco muito importante. Olha para o verso. Vamos num olhar mais crítico. Verso 1. Naqueles dias, devido à multiplicação do número dos discípulos, houve uma murmuração. Os gregos aí em questão haviam aceitado a fé, mas também estavam observando que o cuidado dos mais frágeis, como viúvas e órfãos, estavam ficando para trás. E nessa tendência a ficar para trás, os gregos, novos convertidos, porém de uma inteligência muito grande, começaram a levantar uma crítica ao trabalho dos apóstolos. Então aqui a gente percebe que havia uma perda de foco. Os apóstolos estavam se tornando mais o garçom do povo do que o pastor do povo, tá? E vendo isso, os apóstolos colocaram um pouco a mão à consciência e chegaram a essa conclusão. Nós estamos mais como garçom desse povo do que como pastor desse povo. Nós estamos servindo muito às necessidades deles, não que seja errado, mas por outro lado não estamos apacentando eles como nos fora dito por Jesus. Essa foi a conclusão deles nesse verso de número 1. Então, pararam de ser garçom do povo para se tornar pastor do povo. Eles chegaram a essa conclusão de que precisavam tomar uma atitude quanto à falta devido ao aumento dos discípulos aceitando a Cristo como seu Salvador. Verso de número 2, quem pode ler? O verso 2 agora. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos a mesa? Não é razoável que deixemos a palavra de Deus para servir a mesa. Entendeu por que eles haviam perdido o foco? Porque qual era o foco? Servir a mesa. E qual era o propósito? A palavra de Deus. Quem está falando? Olha para mim. Quem está falando? Os apóstolos. Quem está falando? Os apóstolos. Quem está falando, senhores? Os apóstolos, correto? Eles falaram o seguinte: olha, por que a gente tem que deixar a palavra para servir a mesa? O foco aqui é outro. Nós não podemos ficar servindo a mesa, porque a nossa vocação por Cristo Jesus é apacentar vocês pela palavra de Deus. Então eles reúnem os discípulos, 12, olha aí, os 12. Obviamente que a eleição do homem para o lugar de Judas já tinha sido feita. Então os 12 convocaram a multidão e disse: não é bom, a gente perdeu o foco, por isso que as coisas começaram a sair do seu propósito, tá? Então, obviamente que o foco aqui é a gente falar um pouco sobre o diaconato, mas é preciso entender onde nasceram a instituição dos diáconos. Nasceu na perda de um foco de apóstolo. Os apóstolos perdem o foco de terem que servir à mesa
e não pregar a palavra a fim de apacentar todo o povo, então o que eles vão fazer agora? Vão convocar a multidão e dizer: não é bom para nós servir a mesa e não pregar a palavra para vocês. Verso 3, somente o verso 3, quem pode ler? Por isso, irmãos, escolhem entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para que se encarregamos de servi-los. De serviços. Preste atenção. Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre esse serviço. Uma coisa importante: quem escolhe os diáconos não é o apóstolo, é o povo. É só você olhar o verso 3. Eles não estão dizendo: traga aqui para que a gente escolha. Escolham, pois, dentre vós. Os apóstolos estão deixando bem claro: ninguém melhor do que o povo para falar quem é diácono. Obviamente, isso vai ficar para o final, porque lá nos últimos versículos é que vem a mão do apóstolo, mas quem decide quem é o diácono é o próprio povo. Porque ele diz: escolhei dentre vós. Escolhei dentre vós. A escolha do diácono não é feita fora do povo, é no meio do povo e pelo povo. Então quem escolhe o diácono é a igreja. No caso aqui, o grande número dos discípulos, que estava aumentando grandemente. Então quem é que vai escolher? É o apóstolo? Ou, se eu fosse falar hoje, é o pastor? Não, é a igreja. O testemunho da igreja é quem separa ou quem institui para este serviço. Fala serviço comigo. Serviço. Não só os homens que vieram. Não veio, não precisa falar. Fala serviço. Serviço. Exatamente. Então, ser diácono é arregaçar mangas, ok? Pastor, tem diácono pregador? Tem. Tem, e está no texto. Mas a maior função do diácono, disse o apóstolo, para servir a igreja, vocês vão separar de primeiro 7 homens. Como que a gente separa? E ele explica: vocês vão ver quem tem boa reputação no meio de vocês, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para que a gente coloque sobre esse serviço. Quem vai impor as mãos para oficializar o serviço somos nós, dizia Pedro, Tiago, João e os demais. Agora a escolha é de vocês, porque vocês convivem com esses candidatos. Então, quem escolhe o diácono é o povo. Então, é preciso ter essa consciência de que quem escolhe o diácono para a igreja é a própria igreja. O pastor impõe a mão para dar o ofício do diácono, para que ele seja oficializado diante do povo que o escolheu. Versículo 3 que nós estamos, quem pode repeti-lo? Versículo 3. Escolheis, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio. Por que esse negócio é importante? Por que esse negócio é importante? Como está aí no texto. Vou te explicar. Havia conflitos. Os novos convertidos gregos estavam numa cobrança à pendência da falta dos órfãos e das viúvas, porque isso estava desde Moisés sendo observado, e agora parece que, por um número de discípulos ter crescido, os apóstolos não estavam conseguindo socorrer todo mundo. Tinha muita gente em falta, não por maldade dos apóstolos, mas pelo bom número do aumento da igreja. Então o que está acontecendo? Por que o diácono vai ser escolhido pelo povo, no meio do povo? Porque precisa se sanar esse problema. Então presta atenção. O diácono, ele vai servir a mesa e vai mediar o conflito entre os gregos e os apóstolos. Uma vez a viúva sendo assistida e o órfão sendo cuidado, esses conflitos internos que vinham até os apóstolos, tirando o foco do bom apacentador pela palavra, ia sumir. E quem ia sumir com esses focos de pequeno problema? O diácono.
O diácono é isso, é mais do que carregar uma mesa, é mais do que carregar uma caixa de som. Pode fazer? Pode fazer, mas o diácono ele vai sanar pequenos conflitos que estão vindo até o pastor, lhe impedindo que possa edificar toda a igreja pela palavra. Então, o caro diácono e o aspirante ao diaconato que também está nessa sala, nós todos precisamos ter isso em mente. Deus permitiu que a igreja levantasse vocês para sanar pequenos conflitos que está chegando até o apóstolo, no caso, o pastor. Quem me ouve diz amém? Amém. Muito bom. E com isso, a manutenção da unidade da igreja, o apoio ao ensino apostólico. Quando você sana pequenos conflitos, como está escrito aí no texto, o que você faz? Você se torna um braço do apostolado, você se torna um braço do pastor, você se torna um braço daqueles que estão apacentando pela palavra. Ah, eu não posso apacentar pela palavra? Previamente, não é para isso que o Senhor foi instituído ao cargo. Não foi colocado para esse serviço. Você foi colocado para resolver pequenos conflitos, você foi colocado para servir a mesa, você foi colocado para a unidade da igreja, você foi colocado para resolver pequenos conflitos, seja ele aonde for, qualquer congregação que for, aonde você foi separado, você está ali para ser um braço do apóstolo. E não, como a gente vê hoje na igreja brasileira, ok? A gente acabou de ler aí que o apóstolo falou. Se a gente não concordar com isso aqui, é melhor a gente rasgar a Bíblia. Versículo 3. Dá uma olhada para o texto. Atos 6:3. Escolhei, pois, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, constituindo sobre este serviço. De repente, na sua Bíblia está negócio. Mas há um trabalho a ser feito. E qual é o trabalho a ser feito? Aquele que nasceu pela observação dos gregos, que a gente não está fazendo a obra direito. O diácono foi separado, não foi consagrado. Por que não foi consagrado? Porque foi o povo que separou. Você quer ver um negócio comigo? Não está na apostila, mas vale a pena a gente ler. Efésios 4:11. Abre aí sua Bíblia. Efésios 4:11. Aí quem achar, tenha a bondade de ler, Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para os profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ok? Ele mesmo deu. Quem deu? Jesus. Se a gente for ler o capítulo 11 todo o capítulo 4 todo de Efésios, você vai entender que Paulo está dizendo que Jesus é quem deu dons aos homens. Paulo está dizendo que o mestre, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre são dons, não são cargos. Ok? Então, o que é um cargo? É o diácono. Por quê? Porque você não vê nessa relação o diácono, está vendo ele aí? Então, diácono não é um dom, diácono é um serviço. Isso não diminui o indivíduo que carrega nos ombros o nome diácono, não diminui. Só que a igreja brasileira ensina que diminui. Ensina que é como um exército, é patente, é divisa. Só que se você for levar isso ao pé da letra, você vai ver que tem muito oficial novinho chefiando homens abaixo dele que tem idade de ser avô dele. Então, se fosse por hierarquia, alguma coisa que diz certo aqui está muito errado. Por quê? Porque pela preparação do indivíduo é que o faz destacar acerca desse serviço. Nas aulas seguintes, nós vamos encontrar que o diácono que serve bem aonde ele foi colocado, ele vai subir, ele vai galgar. E Paulo diz que quem escolhe essas coisas, escolhe bem. Quem prefere escolher essas coisas, escolheu bem. Paulo diz, fizeste bem em querer ser algo a mais.
Mas como é que eu chego lá? É servindo bem, senhores. Eu não vejo outro jeito, porque eu passei por onde vocês estão hoje. Eu passei por onde vocês estão hoje, entendeu? Isso em 2003 para 2005. Eu servi a Deus como ainda sirvo, mas eu sou um diácono eterno. Eu acho que todos nós somos um diácono eterno, né? Porque todos nós trabalhamos e servimos a Deus, mas, propriamente dito, eu me lembro muito bem que eu não tive um treinamento, um cuidado como esse. Fui forjado mesmo na base da pancada, e eu estava na fila e eu vi os outros apanhando, eu falei, eu vou fazer de outro jeito, eu vou apanhar igual fulano está apanhando. Então foi meio que, aí depois é que eu fui pegando o caminho das pedras, entendendo que o diácono de fato é para arregaçar as mangas e servir ao reino de Deus, tá bom? Então é preciso ter isso em mente. Nós não fomos chamados para ser servidos, mas para servir. Volte comigo para Atos 6. As qualidades exercidas pelos primeiros diáconos, que devem ser as mesmas de hoje, requisito praticamente impossível de ser substituído, boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, tá? Essa boa reputação a gente chama do requisito que fez o povo trazer os homens até os apóstolos. Eles foram atrás dos homens que eles conheciam a reputação, ok? Então, eu li um livro recentemente chamado de O Desígnio, se eu não me engano é esse nome. E ele dizia assim: meus amigos me querem bem, e aqueles que pensam mal de mim me obrigam a pisar firme. O capítulo falava o seguinte: meus amigos sempre vão me querer bem, então não há nenhum segredo nisso. Mas aqueles que pensam mal de mim, talvez por não me conhecer, ou acreditar no que alguém falou sem nunca ter me visto, ou ter tido pelo menos 5 minutos de conversa, eles me obrigam a pisar firme. Como é que é isso? As pessoas que, por não te conhecer e acreditar num passado distante ou numa palavra de alguém desprovida de amor de Deus, eles te obrigam a pisar firme. Por quê? Porque você tem que ter uma boa reputação. Então, sabendo da existência dessas pessoas, o que você vai fazer? Você vai estar sempre vigiando. O pisar firme é sempre uma vigilância. O pisar firme é sempre estar atento com a tua própria vida. Não é por, mas fulano é desprovido de qualquer caráter. Ok, mas você não está aqui para se preocupar com o que fulano falou de você. Você está aqui para se preocupar com o que você fala, com o que você vive. Então, quando Davi, com 72 anos, ungiu Salomão para rei, primeira coisa que Davi disse a Salomão é: seja homem. O ser homem aí não é ter várias mulheres como ele teve, não. Davi estava dizendo assim: rei todo mundo pode ser, homem poucos são. Então o que ele está dizendo? Empenhou sua palavra, vai até o fim com ela. Se arrebente todo, mas cumpra a palavra que você deu. Por quê? Porque essa é a boa reputação que fez a igreja de Atos 6 escolher 7 homens. Não é porque eles faziam cair fogo do céu. Não é porque eles, eu vou usar a cultura de hoje, é porque eles explodiam tudo. É porque eles pregavam, pulavam, profetizavam, caíam no chão, babavam, rolavam, ficavam em pé. Esse é o culto de hoje. Né? Eu estou dizendo igreja brasileira, presta atenção no que eu estou falando. Quem que eles estavam atrás? De homens de reputação. Por quê? Porque a igreja olhariam para eles agora todo o tempo que precisasse ser suprida. Isso mudou? Não mudou. Então, quando a igreja olha para qualquer um dos senhores, quando ela olha para o diácono, ela não olha para um serviçal, ela olha para um homem de boa reputação, aqueles estão ali para sanar coisas, problemas, que a primeiro ponto é insolúvel, ou que precisaria da figura do apóstolo ou do pastor, mas não, colocaram os senhores. Por quê? Por causa da sua reputação. Então, é inquestionável a reputação do homem de Deus como um diácono, cheios do Espírito Santo.
cheios do Espírito Santo. A discussão não é língua estranha. A discussão não é batismo. A discussão é cheio do Espírito Santo. Tá? É possível ter uma má reputação e ser cheio do Espírito Santo? Já parou para pensar? É só o irmão ali que falou. Todo mundo ficou durinho. Só pensa então, só pensa. Então quer dizer, não é legal, não é legal. Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo e a minha reputação é de comprar e não pagar? Vai pensando no que eu estou falando. Como é que a minha reputação, como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo e bater na minha mulher? É só para pensar, não precisa responder nada. Entendeu? Eu não estou dizendo que isso é o que os senhores fazem, senão nem aqui vocês estariam. Vocês só estão aqui porque esses não são vocês. Vocês são tudo vacinados. Mas se você olhar para o retrato da igreja brasileira, qualquer um é diácono hoje. Eu estou falando bobagem, senhores. Então, o que se precisa hoje são de homens cheios do Espírito Santo. Um diácono cheio do Espírito Santo, quando alguém entra na igreja e dá de cara com ele, a pessoa vai dizer assim, se o diácono é assim, o culto hoje vai ser um céu na terra. Porque o homem que já recebeu o crente lá na porta é cheio do Espírito Santo. O que ele vai pensar da igreja toda? Porque esse homem, a igreja pode até não ser, mas esse homem tem uma boa reputação, então ele é cheio do Espírito Santo. Então, é preocupante o retrato da nossa igreja brasileira. Cheio de sabedoria. Sabedoria aí não é inteligência. Sabedoria não é inteligência. A inteligência você conquista nessa terra a partir do dinheiro, a partir da boa escola, a partir de boas leituras. Estamos falando de sabedoria dada ao Espírito Santo, porque Tiago diz que vem do alto. E Tiago diz que a sabedoria do homem é demoníaca. Quem diz é Tiago, é só você ler. Ele diz, porém, a que vem do Espírito Santo, ou a que vem do alto, é espiritual. Então, cheios do Espírito Santo são homens de boa reputação e cheios de sabedoria. Esses são os requisitos. E eles não mudaram, senhores. Não mudaram. Ok? Então, já pensa que você como diácono e o senhor, que daqui a pouco também será diácono, é isso que a multidão, a igreja, espera de cada um de vocês. Porque não é o pastor que chamou vocês para diácono, foi a igreja, como está escrito no texto. Escolham vocês aí, entre vocês 7 homens. Aí vocês trazem aqui que a gente vai oficializar o negócio. Mas quem tem que escolher é vocês, porque eles vivem no meio de vocês. Entendeu? Dentro do que a gente já falou até agora, alguém tem alguma dúvida? Ou alguém quer falar alguma coisa? Só enquanto eu bebo água. Para ser constituído sobre um grande negócio. Ok? Então, logo uma apostilazinha dessa vai chegar na mão de vocês, para vocês poderem acompanhar com mais tranquilidade. Esse Atos 6, do verso 1 ao 7, mostra a importância dessa divisão de responsabilidade. O diaconato como um ministério extensivo, o braço do pastor, que torna resultado crescimento populacional da igreja. Olha a importância do diácono. É mais do que uma postura na porta. É mais do que trazer uma água. Todas essas coisas estão imbuídas no diácono. Mas o diácono é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, de sabedoria, que está constituído num serviço. E o servir do diácono, ele sana dificuldades, ele não arruma dificuldades. Entende? É justamente para que o pastor não sofra nenhum peso excessivo, é que o diácono está ali, fazendo essas tarefas, que para alguns já se tornaram tão banal. Vamos lá. Qual versículo que eu falei? Versículo 3? Então nós vamos ler o 4. Quem pode? Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Então, bem pequenininho o 4, né? Nós nos ocuparemos ou perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O que os apóstolos estão falando? Uma vez que esses homens entrarem em ação, nós vamos voltar ao foco.
orar e edificar o rebanho pela palavra de Cristo. Olha a importância do diácono. O diácono vai desenvolver tão bem o seu papel que o pastor só vai se ocupar em orar sempre e edificar o rebanho pela palavra. Porque as demais coisas o diácono está resolvendo. O diácono está resolvendo. Então, é muito ser diácono. É assim. É valiosíssimo ser diácono. É assim. Ponha sempre isso na sua mente, tá? Porque a igreja brasileira banalizou o diaconato como um cara que lava o banheiro e que varre a igreja. Né? E o primeiro, né? O menorzinho dos degraus. Não é assim que funciona. Eu nunca vi um diácono na Bíblia que era presbítero nem pastor. Isso é importante. Se está nas folhas aqui, se eu não me engano, está na terceira aula. Esse tema está na terceira aula. Tá? Então é bom que vocês não faltem, porque é muito importante para o crescimento espiritual do elevo aí, da vida do Senhor. O diácono, nesse versículo 4, dá uma olhadinha, o diácono, ele vai dar ao seu pastor a oportunidade de perseverar na construção da palavra e na oração pelo povo, ok? Então, saiba que cada vez que você trabalha e trabalha bem, o pastor está mais envolvido com a oração e com a edificação do rebanho pela palavra. Versículo 6, versículo 4. Esse é o 4, não é? Tem o 5 agora? Por favor, quem pode ler o 5? Este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Procópio, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Ok? Aí estão os homens que a multidão escolheu, os homens que a igreja escolheu. Então presta atenção. Versículo 5. Essa relação, ela não foi feita, vamos supor, viram os homens e colocaram o nome de quem chegou primeiro, ou de quem achou primeiro. Não. Essa relação e essa distribuição a partir dos nomes fora friamente calculada diante dos apóstolos. Eles viram os requisitos, cheios de fé, do Espírito Santo, cheios de boa conduta, do Espírito Santo e de sabedoria. Aí quando trouxeram, falaram para os apóstolos, esse é Estevão, esse é Filipe. Aí vem os demais nomes, daqui a pouco a gente relê o nome. Mas o que eu quero que você entenda é que eles fizeram de propósito a colocação dos homens a partir do seu nome. Tá? Por quê? Presta atenção. Por que colocaram o Filipe depois do Estevão? Porque o seu nome indica, o nome do Filipe indica corredor como cavalos. O que isso tem a ver? Daqui a pouco você entende. O homem após o Filipe é o Prócoro, não é isso o nome dele? Isso. Seu nome indica o que ele fazia, era músico profissional. O terceiro, o Nicanor, conquistador de almas. O quarto, o que honra pessoas pelas mãos. Olha isso, o que honra pessoas pelas mãos. E o quinto, o que fala com firmeza a doutrina da verdade. Seu nome indica essas coisas. O sexto, liderança dos menores. Meu Deus. E o sétimo, Prosélito de Antioquia. o Nicolau é o último, né? Não, prosélito de Antioquia. Mas o prosélito era quem o Nicolau era, entendeu? O sétimo é o Estevão, no caso, mas eu deixei ele por último de propósito. Hã? Não compreendi. É isso mesmo? Então, tá. O Estevão é o sétimo homem. Não entendi. Não, isso mesmo. Não é? Nicolau era prosélito. Isso. O Estevão era o sétimo homem, mas o nome Estevão é coroa. Por isso que ele é citado primeiro. Porque ele é a coroa dos 7.
Mas tem algo sobre esse diácono que salta dele. Por que Filipe tem a ver como corredores de cavalo? Porque ele correu paralelo a um cavalo, e correr já não é fácil. Correr pregando é mais difícil ainda. Porque você tem que correr de boca fechada para não perder fôlego. Mas a Bíblia diz que ele correu paralelo a 4 cavalos e explicou Isaías para um tesoureiro da rainha da Etiópia. Não foi isso? E quando acabou de pregar, foi arrebatado lá para dentro de Samaria. Diácono. Diácono. Para que você entenda que a Bíblia, ela deixa bem claro que os homens cheios do Espírito Santo serviam a mesa. Você sabe o que é um homem cuidar de uma viúva? Sabe o que é um homem alimentar um órfão? Mas na hora de pregar um texto que um tesoureiro de um alto reino não compreendia, ele compreendia? O que a Bíblia está ensinando para nós, diáconos? A Bíblia está ensinando que não basta você ser chamado para o serviço, você tem que estar pronto para servir. Ah, eu sou diácono, agora eu posso cruzar meus braços, que no dia que eu tiver na escala, eu vou ficar lá e está tudo certo. Quando eu tiver que sair daqui para um outro cargo, o pastor me chama. Não, você precisa estar ali. Agora, quando o microfone for dado na sua mão, você tem que saber falar. E como é que você vai saber falar? Porque você vai se esforçar para entender, você vai se esforçar para falar. Porque, entenda, a viúva que você vai atender, o órfão que você vai atender, a pessoa doente que você vai atender, é lá dentro da casa deles. Mas quando a oportunidade for te dada diante de multidões, você vai fazer como o Felipe fez. Você está entendendo o que está lendo? O homem disse, como eu vou entender se ninguém me explica? Felipe disse, é para isso que eu estou aqui. Tá? É para isso que eu estou aqui. Então, ele entra em ação, explica ao homem, ele vai parar o cavalo. Eu não me lembro se é Atos 8. Atos 8 a partir do 36. Me ajuda se é. Dá uma olhada aí, vê se é isso. Atos 8, 36. Ou é 35 em diante, ou é 36 em diante. Me ajuda aí. No 36. Como é que está escrito? Eu acho que é o 36, 37, 38. Vê se é. Sendo eles a caminho, chegaram a uma festa algumas águas e disse ao grupo, eis as águas, que impede que vocês batizar? Aí ele responde. 17. E disse Filipe, é lícito se crer de todo coração, e respondeu ele, disse, creio que Jesus Cristo. Olha aí, esse é o texto pelo qual a gente não batiza criança. O diácono não precisa saber disso. Não é que os senhores não saibam, mas isso vai ficando cada vez mais vivo a partir do momento que a gente fica repetindo. É didático. Por que a gente não batiza criança? O texto está explicando. O tesoureiro da Etiópia falou assim, tem água, o que me impede de ser batizado? Aí o Filipe explica, olha o diácono explicando. Se você crê de todo o coração, aí ele responde, eu creio, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele disse, agora você pode ser batizado, porque você crê. Né? Porque você crê. Não é? A criança não pode fazer isso aí. A criança não tem entendimento do Cristo como um filho, do que é o pecado original e do que é o delito como pecado. A criança não tem ideia disso. Por isso ela não pode ser batizada. E quem está explicando para um alto tesoureiro da corte da Etiópia é um diácono, senhores. Não é um apóstolo, mas é um diácono que estava debaixo das mãos de um apóstolo. Era alguém que aprendia constantemente. Era alguém que estava mergulhado na palavra de Deus. Era alguém que lia a Bíblia, mais do que qualquer coisa. Perdão, nem a Bíblia ele lia, né? Porque eram fragmentos de papiro, não era a Bíblia como a gente tem aí na mão. Às vezes um tinha 2 ou 3 folhas e ele que tinha que mencionar. Mas os homens que ouviam com tanta fé e tanta crença e tão agarrados ao Espírito Santo que tudo que eles faziam, Deus confirmava logo embaixo. Então, precisamos ter isso em mente. Você é um diácono, mas você não foi oficializado apenas para ficar numa postura, como eu já disse, numa porta, carregar um copo, secar uma água, pegar uma criança. Não, você é cheio do Espírito Santo. Quando a oportunidade te for dada, gente de alta postura sentirão a presença de Deus quando você abrir sua boca. É isso que eu tenho em mente. Não, eu sou apenas um diácono. Não, você é o diácono, da mesma estirpe que o Filipe.
Alguém que corre com cavalos. Olha isso. Um diácono que mudou a vida de um homem a partir de uma corrida. Algo que parecia simples, mas se tornou. E o Espírito Santo tinha tanta pressa na vida do Filipe que não quis nem que ele fosse andando. Arrebatou ele de um canto e botou em outro. E sem andar. Assim, deixa que o Espírito leva. Você vê como é que o homem era cheio do Espírito Santo. Entendeu? Vamos lá, alguém quer falar? Se não falar, vou acabar a aula antes da hora. Em pastor, Aí, 8h18. deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, Sim, só para tirar uma dúvida. sim. O Nicolau, o senhor fez uma pergunta antecedente que o obreiro escolhido, ele é cheio, Aham. e eu creio nisso. Mas o obreiro, ele pode se perder no meio da caminhada e se tornar vazio. Aham. Porque eu acho que esse Nicolau é um dos que se perdeu no decorrer de uma caminhada. Por que o senhor acha isso? Porque ele é citado em Apocalipse. Aonde? Qual o texto? Eu acho que Me faz lembrar. sobre os Nicolaitas, Apocalipse fala que tem os Nicolaitas, né? Eu não sei se é 2, alguma coisa assim. Vamos ler, gente? É o que? E é gerado nesse contexto de Atos aqui, no decorrer dessa trajetória. Aham. Eu queria só lembrar o texto para a gente ler. Apocalipse, O texto é capítulo 2. eu acho que é alguma coisa assim. Conta para mim. Pode. Chegou a apostila de vocês? O presbítero Alan vai dando aí para vocês. Apocalipse 2. Apocalipse 2. Versículo 6, né? Como está escrito? Tens, porém, isto, que aborreceste as obras dos Nicolaitas, as quais eu também aborreço. Continua. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito... O versículo 5 diz como? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te. É uma exortação à igreja de Éfeso, Certo. né? Lembra-te, porque faltava amor, Certo. tinha se perdido. Começado bem, tinha se perdido. Isso. Fazia tudo direitinho, mas o amor tinha acabado. Então, para Deus, né? Aí ele exorta, o anjo exorta a igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras, ou seja, volta a fazer o que você fazia no começo, né? Aí lembra de onde caíste e volta ao primeiro amor. Aí lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te. Pratica primeiras obras, quando não sobreveemente, e virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos Nicolaitas. Esses Nicolaitas aqui, ele está ligado ao Nicolau. Eu estou tentando achar aqui. Se o senhor leu. Que é um camarada que foi escolhido para o diaconato, começou muito bem, mas depois germinou uma coisa maligna nele. A minha Bíblia está. Ela é de ordem cronológica, ela é mais chata de achar. Espera aí. Apocalipse 2, verso 6, é isso? Isso. Igreja de Éfeso. Apocalipse 2, 6. Aqui. Essa citação é semelhante à citação de Jezabel. Lembra que
Encontra para mim onde está escrito assim, ó, em Efésios, em Apocalipse também, que tem um contra ti que aceitaste a doutrina desta mulher por nome de Jezabel. Veio para mim, qual é dessas cartas? Tiatira, Tiatira, qual capítulo? o 2, Capítulo 2? Verso 20. 20? Quem está falando? Então, Pode ler, meu caro? 2:20 de Apocalipse? Sim. Por favor. Mas tenho contra ti o tolerante de Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Ok? Da mesma forma que citou o Nicolaíta, citou Jezabel. Jezabel. Né? Nenhum dos dois, nem os Nicolaitas e nem a Jezabel, estavam vivos no dia que João recebe a revelação de Apocalipse. Né? Então, o que Jesus está apontando para o João? A Jezabel, que a gente conhece lá do ministério de Elias, não está presente no Apocalipse. O que está presente? A conduta daquele povo era a mesma conduta de Jezabel. Qual? Uma conduta doutrinária, um ensino errado do evangelho que Jesus deixou para nós. Então Jesus disse assim, ó, esse pessoal, João, fala para a igreja, esse pessoal, eles fazem tudo que Jezabel fazia. Prostituir. Né? E essa prostituição não é corpo, essa prostituição é culto. Porque para Deus, quando você, eu, qualquer um, oferece um culto que não é o culto dele, para ele é uma prostituição. É tão igual quando vendeu o corpo. Simples assim. Tomou o primeiro lugar que era dele, para ele está se prostituindo. Porque ele disse no Antigo Testamento, Israel, meu povo, é como uma prostituta. Porque ele fala de envolvimento com outros deuses. Então ele entende, Deus entende e fala para nós que é a mesma coisa de prostituição. Assim como os Nicolaitas, é uma doutrina. Por que eu digo para o senhor que não pode ser o Nicolau diácono? Porque ele não era um formador doutrinário. Ele era um diácono. Suponhamos que ele tenha falhado na sua missão e não foi até o fim com os outros 7. Ele não teria como, nem condição doutrinária alguma, de formar uma cúpula que seu ensino chegasse dentro de uma igreja. Capítulo 2 é de Éfeso, não é? É a igreja de Éfeso? Capítulo 2 de Apocalipse? É de Éfeso. Não é? Então, Éfeso é uma capital da Ásia Antiga naquele tempo, aonde agrupava um panteão de deuses, e se não me falha a memória, o templo da deusa Diana, né, que também viveu no tempo de Elias também, então era o mesmo Deus. Então era um templo de mármore muito lindo, num topo de uma sexualismo, homossexualismo, lesbianismo, era uma deusa desse tipo. Então era uma cidade muito forte, de uma doutrina muito forte. Paulo chega, Paulo prega, liberta todo mundo, o pessoal se converte, ele bota Timóteo ali, e essa igreja vai chegar em Apocalipse, essa igreja vai chegar firme, vai chegar forte em Apocalipse. Então não pode ser esse diácono, e me perdoe eu não ter aqui agora o nome desse Nicolau, ou era Nicolau, era Nicanor, era um formador de opinião que havia abusado do adulterado evangelho verdadeiro, e isso deixou com que Jesus ficasse tão irritado que pedisse a João que deixasse escrito o que ele tem contra a essa igreja, entendeu? Mas se o senhor não me deixar esquecer, semana que vem eu trago com mais exatidão, até para não ficar vago, O Nicolau. quem era esse homem. Então, professor, por que quem levanta a tese, tá? E isso foi derrubado por todas as linhas teológicas, tanto arminiana quanto calvinista, que foi Nicolau o diácono que levanta essa suspeita de Apocalipse, porque quem levanta essa tese é Hipólito de Roma. Sim, e ele levanta essa tese justamente para denegrir a imagem da igreja que estava crescendo. Então, Hipólito de Roma levanta essa tese de que ele seria o diácono de Apocalipse, isso anos depois. Então, assim, é bom estudar
Eu ouvi dizer isso também, mas não tinha nenhum fundamento histórico e doutrinário que apontasse para ele. Mas o anjo revelou a João e essa carta era uma carta de exortação para o pastor da igreja. Sim, sim. Entendeu? Sim. Então era uma carta de exortação para o anjo da igreja, no Isso. caso o pastor. Exatamente. Né? Porque o pastor é que tem essa responsabilidade de disciplinar O que ele a deixou, igreja. né? O que está sendo cobrado é que ele deixa que essa doutrina entre. Isso aí, entendeu? É uma carta de revelação. Foi gerado lá pelo esse tal camarada. Eu prometo trazer mais detalhadamente esse assunto semana que vem. Não deixa eu esquecer. Eu vou separar. O Eusébio fala mais 2 homens que de cabeça eu não vou lembrar o nome. Mas eu prometo falar bem desse assunto. complicado também. Tá bom? Eu não me deixo esquecer. Fala, irmão. Pastor Guiana, nesse termo Nicolai que está falando, não é o mesmo Nicolau, o diácono. Sim. Os Nicolaitas aqui, eles eram um povo crente na época da igreja de Éfeso, que você está falando aí. Sim. Mas era um termo grego para Baalamitas, entendeu? Eram servos pecadores. Porque também vai citar a doutrina de Balaão, né? Por isso que não tem nada a ver com o diácono. Vai citar a doutrina de Balaão também nessa conversa, entendeu? Mas eu vou tocar mais profundo nesse assunto na próxima semana, e aí a gente fala da Jezabel, do Nicolaíta e do camarada aí, né, do Balaão, tá bom? Eu prometo fazer isso aí com mais exatidão para a gente não ficar falando vago. Mais alguém quer falar? Não? Aqui é o lugar de falar, gente. Porque acaba aí, depois vocês vão querer ficar conversando, não que seja errado, mas aqui é o lugar de tirar as dúvidas, entendeu? Vocês não são obrigados a acertar nada, vocês estão aqui para conversar. O diácono ele causa a primeira impressão. Isso. Ele causa a primeira impressão. E esse causa a primeira impressão, por alguma das vezes, ele até visto como, não como até a função do diácono. Entendeu? Ele fala para pessoas esses fatos que aconteceu comigo, que me veio a cabeça agora. Certo. Logo assim que fui ordenado para o diaconato, surgiu na igreja que eu congregava 2 pessoas, 2 homens, que entraram no intuito de pedir uma oração pela família e tal. E eu estava na portaria e o pastor da igreja, isso foi antes de começar, o pastor da igreja também tinha acabado de chegar. E aí esses homens indagaram a gente e começaram a falar. E os homens referiam-se ao pastor como uma outra pessoa e a mim me referia como pastor. Certo. E aí, quando terminou, e aí nós oramos por ele, eu fiquei sem graça em termos, porque eles se referiam a mim como pastor, e o pastor estava do meu lado. E aí, quando terminou, eu falei para o pastor, o senhor me perdoa, mas eu não dei o ênfase de que eu sou o diácono da igreja, entendeu? Pelo fato de que quem entra ali para pedir uma oração, ele entra com a intenção de ter confiança em uma pessoa, para que essa pessoa passe para ele aquela unção necessária, correto? Certo. E aí eu falei para ele, se eu digo logo de imediato assim, não, eu sou o diácono, entendeu? Talvez eles ecoassem o pedido deles. Sim. Entendeu? E aí o pastor entendeu isso, e aí entendeu isso, assim, Mas ali você foi quem solucionou o problema. sim. Tá? Mas é sobre isso que a gente está conversando. Né? O diácono ele faz isso, ele resolve o problema com o pastor. Não deixa chegar lá. E se chega, pelo menos foi assim que eu fui treinado como diácono. Né? O pastor sempre dizia assim, você está livre para opinar sobre o problema, desde que você tenha uma prévia solução. Porque falar que está errado, todo mundo vai falar. Falar que tem problema, todo mundo vai falar. Mas chegar alguém e falar assim, ó, está errado, mas eu tenho opinião. A gente pode fazer isso. Ainda que esteja, que a sua opinião de solução não seja aprovada, pelo menos você pensou em solucionar. Entende? Então, eu pelo menos fui treinado assim, não fale do problema sem que você participe de uma prévia solução do mesmo. Eu e os senhores não somos diáconos, porque eu digo que sou um diácono eterno, não somos diáconos para apontar os problemas, somos diáconos para resolvê-los.
Ok? Ah, não, isso aí não é comigo, isso aí é com o pastor. Então o que é comigo então? Hã? Não, o pastor ele vai orar e edificar o povo através da palavra. Mas cabe ao diácono solucionar e aliviar o peso do apostolado da igreja onde ele vive. Entendido? Só uma ideia que veio na minha cabeça. Há uma passagem na Bíblia que fala sobre os deveres do bispo Isso. e diácono. Timóteo e Tito. Entendeu? Então, o que eu entendi ali, que hoje, para a gente, o bispo ele ainda é acima do pastor, correto? Em algumas denominações. Ele chega a ser acima do pastor. Então, no caso, os dois teriam que ter as mesmas características. Entendeu? As mesmas características. Então, o diácono, como o senhor falou que essa igreja brasileira, ela põe o diácono como um pouco mais abaixo. Isso. Mas os dois têm que ter a mesma função ali dentro. Então, eu entendo quando o senhor fala que assim, eu sou eterno diácono. O senhor chegou ao pastorado, mas o senhor entendeu que a diaconia, ela vai te levar até o dia que o senhor permitir que o irmão não esteja mais aqui e vá para o céu. Sim, exatamente. Esse é o foco, esse é o propósito. O dia que você não for mais diácono e tiver assim uma ojeriza, graças a Deus, então você nunca foi diácono. Se o diaconato for um peso para a sua vida, você nunca foi diácono. Você só pode servir o púlpito se um dia você serviu a mesa. É o que o apóstolo vai falar nas aulas a seguir. Eu estou adiantando as aulas que nem chegou lá. Meu Deus do céu. Vamos lá, posso continuar? Mas alguém quer alguma palavra? Não? Essa gravação que está sendo feita, pelo que o presbítero Alan me falou, tem gente que queria vir e não pôde vir. Né? Então essa gravação vai para eles, tá bom? Pode ficar tranquilo, que não é nada mais a não ser enviado para quem não pôde vir, tá bom? Vai para os irmãos também de Pitirama. Exatamente, né? Que não é logo ali, né? Então essa gravação vai para eles também. Qual versículo de Atos 6 que a gente parou? 6. Paramos no 6? Tem que fazer o 6. Fazer o 6? Então vamos ler o 6? Quem pode ler o 6? Atos 6:6. Separaram antes os apóstolos, e este orando, lhe puseram as mãos. Ok? Os quais apresentaram-os diante dos apóstolos e orando lhe impuseram as mãos. O que a igreja fez? A igreja achou os candidatos que passaram no crivo. Qual era o crivo? De boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Acharam esses 7? Achamos. Traz pra gente. Aí eles oraram, impuseram as mãos e agora estava oficializado os diáconos da primeira igreja primitiva. Para fazer o quê? Para socorrer aquela discussão dos gregos falando mal dos apóstolos, que as viúvas e os órfãos não estavam sendo ajudados. E parou. Você pode ler todos os textos a seguir. Não se toca mais nesse assunto. Significa que os diáconos cumpriram seu papel. Os diáconos desenrolaram seu papel a ponto dos gregos não tocarem mais nesse assunto. E nenhum problema desse tipo chegou aos apóstolos mais, porque os diáconos solucionaram. Os homens cheios do Espírito Santo, os homens poderosos no Espírito Santo, estavam ajudando viúva, estavam ajudando órfãos, sem pai, sem mãe. Mas para que tem Espírito Santo? Não, Deus me deu o Espírito Santo para eu poder pregar e cantar. Então você tem que discutir com o Estevão, tem que discutir com o Filipe. Eles fizeram isso, mas primeiro solucionaram o problema na qual eles foram chamados. Foram instituídos para quê? Nós fomos instituídos para sanar um problema que estava chegando nos ombros dos apóstolos. Quando solucionou, aí eles faziam as demais coisas. Você nunca vai ver eles em ação fazendo outra coisa paralela. Era mais ou menos assim. Acabou o serviço. Quando ele se apresentava a Pedro e aos demais, ele disse: você pode ir, amanhã você volta. E é nesse caminho de volta que Filipe encontra o eunuco, é nesse caminho de volta que Estevão faz cego ver, paralítico andar. É nesse caminho, irmão, quando o Sinédrio, tá, que eram os homens de preto,
a lei básica, a gente pode chamar de Supremo Tribunal Federal de Israel, os homens que julgavam a lei, pegaram o diácono e perguntou assim, ó, com a autoridade de quem você faz essas coisas? Para já sufocar o homem. Ele falou assim, você pode ler o texto, ele falou assim, caros irmãos, acaso não foi Abraão, nosso pai, o homem prega de Abraão até ele, até o dia dele. Sem respirar, ele veio falando de Abraão até o dia dele. E a Bíblia diz assim, e todo o sinédrio trincando os dentes. Por que eles trincaram os dentes? Porque a palavra era verdade. Ele não errou uma vírgula. Então ele não só servia a mesa, ele também estava imbuído da palavra. Senhores, todo o serviço de vocês, Deus vai ser glorificado, mas não se aparte da palavra. Pode ajudar a viúva, pode ajudar órfão, pode virar um concreto, pode fazer o que vocês foram chamados para fazer, mas não abra mão de ler a Bíblia. Por quê? Porque você é obreiro. Fala comigo assim, obreiro. Obreiro que não lê Bíblia. Não lê Bíblia. É qualquer coisa. É qualquer coisa. Menos obreiro. Menos obreiro. Pronto. Porque no dia que seu nome for chamado, você vai estar pronto para pegar a oportunidade e edificar a vida de alguém, como fizeram esses homens. Agora, com as mãos impostas, publicamente, estava tudo definido. Eu vou ler. Vamos entrar aqui no último versículo, faltam alguns minutos. Nós vamos entrar no último versículo para falar dessa imposição da mão. Porque até então são versículos antes de um ofício. Agora vai ser oficializado. Algum problema? Não. Ok. Vamos lá. Verso 7. Quem pode ler o verso 7 para todo mundo ouvir? E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muitos os números dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Vocês lembram do versículo 1? Ó, o irmão que leu o versículo 7, cadê? Quem foi que leu? O senhor? Fica com ele aí para você ler de novo. Versículo 1 do capítulo 6, quem pode ler? Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. O que é que crescia no versículo 1, gente? Não cresciam os discípulos aí? Agora olha o versículo 7, o que é que cresce? A palavra de Deus. Viu que os apóstolos voltaram ao foco? O versículo 1, eles estavam servindo mesa ao invés de edificar pela palavra. O que estava faltando? Um diácono. Quando o diácono chegou, olha o aumento da palavra dos discípulos. Por quê? Porque o diácono cumpriu bem o seu papel. Quando cumprimos bem o nosso papel, o crescimento da palavra é notório, o crescimento do povo é notório. Por quê? Porque o apóstolo voltou a orar e a pregar, e o diácono carregando a unidade no meio do povo. Ok? Então, versículo 7, primeira coisa que cresce. E crescia a palavra. Ó, e os discípulos multiplicam o número deles grandemente. Certo? E um grupo numeroso de sacerdotes submetia-se à fé. Irmão, os diáconos trabalhavam tão bem, mas tão bem, que os sacerdotes da linhagem de Arão estavam se convertendo ao Evangelho de Cristo. Dorme com esse barulho, irmão. Os caras eram obedientes à lei de Moisés até o fim. Não é que a lei de Moisés era ruim. Não estou falando isso. Mas os camaradas foram criados numa doutrina de pai para filho. Não tinha como tirar isso do sangue deles. Aí eles começam a ver diáconos, homens simples, cheios do Espírito, trabalhando de uma forma tão extraordinária, que o crescimento da palavra bombardeou eles. Eles tiveram que viver de perto. E o perigo está aí. O perigo está aí. Por quê? Lembra do Filipe? O Filipe, discípulo de Jesus. Quando ele encontrou Natanael, que ele falou, o homem que Moisés profetizou está aí. O Natanael falou, e de onde que ele veio? Ele veio de Nazaré. O Natanael dá um sorriso e disse, bem coisa boa de Nazaré. Aí o Filipe falou, o Filipe não discute, o Filipe diz assim, ó, vem e vê. O perigo está aí. Se vier para ver, fica.
Fica, não tem como. Se vier para ver, fica. Os sacerdotes viram, quando foram lá constatar de perto, se converteu todo mundo. Por quê? Porque os diáconos cumpriam tão bem o seu papel que crescia a palavra. Senhores, se a gente convocar e fazer cumprir as nossas tarefas no meio da igreja, para que nenhum problema cerque o apóstolo ou o corpo de obreiros que nos confiou tamanha missão, você vai ver como é que o número da palavra cresce, multiplica o discípulo, o culto é uma bênção, a comunidade glorifica, porque nenhum de nós aqui é inimigo um do outro. Aqui a gente não tem que ficar pensando se fulano for ou não vou. É melhor puxar o tapete dele enquanto eu tenho chance. Tá? E o diácono não é chefe do auxiliar de trabalho. O presbítero não é o chefe do diácono. Todos nós trabalhamos para o bem-estar do corpo de Cristo. Nenhum de nós, quando os sacerdotes se reuniam, Moisés sempre dizia assim, ó, diante de Deus somos todos iguais. Hoje eu estou aqui como um pastor e sei para que Cristo me chamou. Eu sou mestre, eu estudo a Bíblia desde os anos 2000. Eu só sei fazer isso aqui, gente, eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei, não adianta, eu não sei. Eu tenho profissão? Eu tenho profissão. Mas para fazer muito bem, chega a ser assustador. Eu não sei o número do meu CPF. Eu não sei o número do celular da minha mulher. Eu não sei. Mas eu consigo pregar. Eu consigo guardar textos que assombrosamente eu fico me perguntando como é que eu não esqueci. Mas por quê? Porque eu fui chamado para isso. Então, para isso, eu me esforço. Ok? Tem uma apostila aqui. Se você cair dentro dela, se você amar isso aqui, e tudo que... Ah, pastor, mas espera lá, eu acordo 4 horas da manhã para ir trabalhar. Eu chego tarde, é isso, é aquilo. Mas é por isso que Deus chamou você. Eu posso falar abertamente ou não? Só tem homem aqui, certo? Não tem nenhuma criança aqui. Deus não chama vagabundo. Só chamou você porque você é trabalhador. Olha uma coisa.